Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Tamo aí, ao vivo, Twitch, tarde de carnaval. Não sei quando vai sair esse vídeo, mas nós estamos aí na terça-feira de carnaval. Galerinha quiser dar oi pro povo do YouTube. Não sei quando vai pro ar, tá? Mas nós estamos gravando aí mais um vídeo da Scala Storm. Você não sabe o que é Scala Storm? Scala Storm é basicamente a chance de alguma habilidade voltar para o Standard baseado na opinião do Mark Rosewater, ou seja, o desenvolvedor mestre aí das cartas de Magic. Ok? Então, basicamente, nós estamos na letra M. Não significa necessariamente que alguma habilidade não vai voltar porque tem nota muito alta, tá? A gente vai até dar um exemplo de Madness. Madness tendo 8, voltou, ok? Ela tinha 8 faz muito tempo, ó, desde assim, ó, março de 2013, ela voltou lá na segunda Innistrad, ok? Então, é mais ou menos alguma coisa que pode ou não voltar e a gente vai explicar cada uma das habilidades aí. Se alguém no chat tiver dúvida, pode perguntar, a gente responde isso, né? Muito lindamente. O Papatoba perguntou ali, né? Comprei booster 2 Nicol Bolas Devastador. Grixis Dragons. Então vamos lá. Primeira habilidade, Madness. Madness é uma habilidade que foi muito popular, né? Então, vamos lá, a principal carta de Madness que existe aí, né, mano? Wild Mongrel. Ele não tem Madness, mas ele é um enabler de Madness, ok? Por quê? Discard a card. Madness tem a ver com discard a card. Vamos procurar lá então, Madness. Arrogant Worm é importante para Madness. Vamos ver quem mais poderia entrar com... Acho que o Arrogant Worm é a mais... Acho que é a mais popular, né? É o mais popular bicho de Madness que tem. Você pode ver que é uma habilidade que é muito... Ela teve bastante cartas aí com o Madness. Mas vamos lá. Arrogant Worm. O que é Madness? Madness é um modificador de custo, né? Pô, lógica circular também, né? Circular Logic. Vamos pegar a Circular Logic. Rootwalla. Acho que o Rootwalla é mais ainda. Vamos pegar o Rootwalla. Basque Rootwalla mais ainda. Ele tem Madness 0, né? Até porque é ele que faz o combo com o Mongrel, né? Vamos pegar o Rootwalla. O que é Madness? Madness é o seguinte. É uma habilidade que ela modifica o custo e o tempo em que uma mágica pode ser conjurada. Está tocando um alarme, se vocês estiverem escutando, não liguem para isso, tá? Ignorem. Vai ter música de fundo, provavelmente vai disfarçar aqui. Como é de tarde, vai fazer barulho. Como assim, tio, modifica o custo e o tempo? Tá, ela tem uma condição. O Madness só pode ser usado, a habilidade de Madness só pode ser usada quando a carta que tem Madness estiver sendo descartada. Ok? Então, antes... ela era um pouco confusa, eles mudaram as regras de Madness, tá? Porque antes criava uma janela e aí complicava a vida, dava muita chance para uns exploits. Eles mudaram o jeito que Madness é feito e agora funciona da seguinte forma. Quando você descartar uma carta com Madness, você exila ela. Quando você exilar ela, você pode conjurar ela pelo custo de Madness. Se você não conjurar, ela vai pro grave. Então não dá mais tempo, antes dava, não dá mais tempo de você fazer alguma coisa entre você descartar a carta com Madness, tipo gerar mana com um ritual, por exemplo. Era o que o pessoal fazia. Não, hoje não dá mais. Se você descartou ela, você exila ela e imediatamente você tem que conjurar ela. Se você não conjurar ela, ela vai pro grave. Ok? O caso do Rootwalla aqui, ele custa 1. Ok? Ele custa 1. Se você estiver descartando ele, ele custa 0. Ah, tio, que legal.
Que legal, tio, que bacana. É, exatamente, ele custa 0. Mas, por exemplo assim, vamos pegar lá, ó, o Arrogant Wurm, que ele custa 5. Se você estiver descartando ele, ele custa 3. Tem uma outra diferença, uma outra coisa. Uma criatura normalmente só pode ser conjurada nas suas fases principais. Madness ignora isso. Ok? Madness ignora isso. Se você arrumar uma maneira de descartar uma carta em velocidade instantânea, você tomou uma Liliana, por exemplo, você pode conjurar Madness na velocidade sem ser da carta originalmente. Sério, tio? Sim, sério. Madness permite que você faça esse ololô aí. Beleza? Então, vamos para a próxima. Ela tem 8 na Storm Scale. Tipo, a chance dela voltar, teoricamente, é baixa, mas ela chegou a voltar uma época mesmo tendo chance baixa. Em Innistrad, ela voltou, só que nenhuma carta foi realmente broken ou que apareceu muito, tá? Porque Madness tem que tomar um certo cuidado, porque como ela é uma carta que pode mudar a velocidade com que você conjura, alguma coisa do tipo, pode dar merda. Então tem que tomar muito cuidado quando forem fazer uma carta com Madness. Próxima habilidade, Manifest. Gente, Manifest é uma tristeza, cara. Manifest é um dos desgostos da minha vida no Magic, tá? Assim como Morph. Por quê? Manifest tem muito a ver com Morph, tá? Manifest saiu no bloco de Tarkir, né? Ali. Eu vou pegar uma carta que jogou, nenhuma, tá? Mas a carta que teve mais quase potencial foi o Reality Shift. O que é Manifest? Manifest é uma keyword que diz: você pega uma carta, tá? Manifest é bom no Commander do Brago. Então. Manifest é basicamente você baixar alguma coisa com 2/2 e se for criatura você pode virar de face pra cima pagando o custo, tá? É um Morph, mas é um Morph... é um Morph sem precisar ter Morph. Só que assim, eu já falo pra vocês que Morph pra mim é a habilidade mais mal feita do Magic. Ok? É a habilidade mais mal feita do Magic. Por quê? Porque Morph dá a chance de você roubar seu amiguinho de uma maneira absurda. Você baixa, paga lá, né, os 3, baixa a carta lá. Quem que garante? Pior que bando? Pior que bando. Pior que bando. Morph saiu na época... nós vamos ver Morph aqui na letra M, né? Tô soltando já o Morph. Morph saiu na época que o Yu-Gi-Oh! Começou a ficar popular, né? Então, tipo, eles quiseram dar vamos fazer uma coisa parecida com o Yu-Gi-Oh! Né, mano? E saiu essa bosta. Né? Falo mesmo, assim, eu não respeito. Normalmente eu falo, essa habilidade é mais ou menos não. Morph é muito ruim. Morph é um negócio que não deveria existir, sabe? Morph é bizarro. E eles voltaram com o Morph em Tarkir. Tipo, nenhuma carta jogou muito. É uma habilidade que... gente, ela é uma habilidade que não... assim, é porca. Exatamente, Lucas. É porca. Morph é muito porca, tá? Só que na Storm Scale, o Manifest, que é o Improved Morph, tem 6 na Storm Scale. Ou seja, pode voltar, né? Só que aí, não contente com Morph, eles lançaram Mega Morph. Quem jogava na época de Tarkir deve ter visto, né, cara? Porque eles falaram assim, não, nós vamos ter uma super adição ao Morph. Todo mundo ficou assim, nossa. Eles anunciaram o nome antes, né? Nós vamos ter Mega Morph. Você imaginou, nossa, né, mano? Vai ser assim, na hora que vira pra cima, o cara dança uma Macarena, né, velho? Sei lá, mano, o cara faz um café cappuccino pra você, né? Mega Morph, tipo, você vira, qualquer carta que vira é um Enraku, né? Porque é Mega. Velho, é um bagulho muito louco, né? Aí vamos ver o Mega Morph, né, mano? Vamos ver o Mega Morph. Mega Morph.
Nenhuma carta de Megamorph jogou. Tá, jogou. Esse dinossaurinho jogou, tá? O que é o Megamorph? É a mesma coisa do Morph, mas quando vira pra cima a carta, ela ganha um marcador mais um. Mega marcador. Uau! Uau! Nossa, mano. Quebrou o Magic. Acabou com o Magic. Megamorph. Então, né, gente? Eu não vou falar pra vocês que foi, tipo, decepcionante, né, cara? 9 na Stormscape, porque, tipo, todo mundo falou assim: ah, vai tomar no cu, né, velho? Achei que virava um Megazord. Não, todo mundo achava isso, porque eles anunciaram a Keyword antes. Todo mundo falou: nossa, né, mano? É Mega, né, velho? É Mega, é Ultrazord, o bagulho é nossa, né, mano? Aí, um marcador mais um. Ah, legal. Quer dizer, né, vou baixar ela, pagar o custo dela pra ela ganhar um marcador mais um, porra. Da hora, né? Enfim, Megamorph na Stormscale 9 não foi bem recepcionada, não, todo mundo deu risada, caçoou da skill, porque tipo, Morph já era meio assim, aí os caras fazem um Morph e... Não. Foi ruim. Próxima habilidade, Meld. Meld é o seguinte, tem algumas habilidades que elas são feitas em unsets. O que são os unsets? São aqueles sets de zoeira do Magic, ok? E aí eles vendo a possibilidade, eles tentam usar essa habilidade no Magic normal, ok? A primeira carta com Meld, Big Furry Monster. Ela não tem a keyword Meld, mas ela é Meld. O que é Meld? São duas cartas que formam um bicho só, ou uma coisa só, ok? O Big Furry Monster, ele é de um set de zoeira, né? Eles são duas cartas mesmo, tá? Uma criatura 99, daí fala, né? Você deve jogar Big Furry Monster, né? As duas cartas, né? Blá blá blá. Se você sacrificar uma, tem que mandar a outra, blá blá blá. Aí o mais legal, 99 não pode ser bloqueado por 3 ou mais criaturas, né? Enfim. Aí depois eles falaram assim, tá, vamos fazer Meld? Vamos fazer Meld. Qual que é a carta mais icônica de Meld quando saiu a keyword? A Brizella. A Brizella, ela é formada por dois bichos, tá? Ela é formada... a preferida nossa é o Evair, né? Mas a gente vai colocar o Evair daqui a pouco. Mas a popular é a Brizella porque o Evair não gosta de spotlights em cima dele. Vamos ver o que é a Brizella? Vamos. É a Bruna. Ok? Aí você olha a parte de trás da Bruna. Opa, metade de uma carta? Caralho, como assim? É exatamente isso. Metade de uma carta. E a Gisela, que é outra metade. Nossa, tio, que legal! Né? Então, o Meld tem uma condição para ocorrer, ok? Vamos ler. No início do seu end step, se você controlar tanto a Gisela quanto a Bruna, você exila as duas e elas voltam melded, né? Elas são... Como é que a Meld foi traduzido em português? Eu não vou lembrar, deixa eu ver. Português. Fundir. Meld foi traduzido como fundir. Então, fundas em Brizella, a voz dos pesadelos. Daí você exila as duas, né? Aí você pega as duas, é bonitinho, você faz assim, pum, coloca as duas, aí elas viram esse bagulho aqui, tá? Teve muito pouca carta com Meld, tá? Se eu não me engano, são 3 sets só, né? Meld. Isso, olha só. É a Gisela com a Bruna, o ratinho com o Scavenger, né? É o rato com o Host. Não, com o rato com o Scavenger, né? A traseira dele é exatamente essa carta. A carta é assim mesmo, tá? A traseira é metade de uma carta. E aí, Chittering Ghost, ele vira isso daqui, ok? E teve o nosso saudoso Evair, né? Pra quem não conhece Evair, aí a melhor carta do Magic, né, mano? Aqui temos a casa do Evair, né? A
casinha do Evair. Evair Battlements, é a casa do Evair. Aí nós temos Evair Gerson, né? Que é a nossa estrela aí. Inclusive, nós temos um Evair aqui, nós temos um emoji do Evair, tá lá. É o Evair Gerson, mano. Evair Gerson, olha, você gira ele, aí vira o Megazord Evair. Caralho, tio, é uma land e uma criatura? Sim, sim. Eu devo dizer que apesar do pessoal ter achado meio merda ou ter achado meio estranho, a habilidade, eles fizeram só 3 cartas, mas a habilidade, ela é muito bem feita, tá? Ela é muito bem feita, a habilidade, tá? Eu não achei não, cara. Eu não achei merda não, eu achei a habilidade bem feita. Só é muito difícil de fazer, né? É muito difícil. Em teoria, a menos difícil de fazer é a Brizella, né? Brizella, se entrou em campo de batalha também, acabou o jogo, né? Tipo, acabou. Tá? Acabou o jogo. É só pelo trocaralho do Cadilho com Melda, tio. Então, é uma mecânica muito bacana. Eles testaram. A galera achou legal. Teve gente que falou assim, nossa, é meio bizarro. Tá, não sei o que, não sei o que. Mas ninguém falou mal da mecânica. Inclusive, todo mundo queria montar uma Brizella no selado, mano. Eu já vi cara montando Brizella no pré-release, que foi uma coisa engraçada demais, né? Enfim. Tanto que a chance de Mel de voltar é 5. Ou seja, é tranquilo, né? Não é muito difícil de voltar, não. Vamos para a próxima mecânica aí. Mecânica de mercenários. Mecânica de mercenários. Mercenário tinha uma mecânica. Vou até colocar aqui. Creature. Mercenary. Os mercenários tinham uma mecânica que, basicamente... Quer ver? Essa daqui. Eles tinham uma mecânica de buscar mais mercenários, né? Tem vários mercenários dele aqui, ó, que buscavam outros mercenários. A brincadeira era justamente você ter um mercenário na lore, era você ter um mercenário e aí você conseguir outro mercenário, então você ia assim e tal. Era mais ou menos a mesma coisa com rebeldes também, tá? Deve ter na letra R a mecânica de rebeldes. Só que é o seguinte, eles acharam que não teria porquê, né? Não teria porquê você ter essa mecânica associada necessariamente, né, a um tipo de criaturas, né? Então, pra quê você vai ficar preso, né, num tipo de criatura? Então, essa mecânica de procurar um bicho, né, e colocar em campo de batalha, mesmo sendo, tipo assim, ainda por cima ela é bem poderosa, porque ela coloca no campo de batalha, eles falaram assim, não precisa ter atrelado a um tipo de criatura só, e vamos maneirar, porque colocar criatura direto, tutorar e colocar em campo de batalha é mais complicado, né? Tô jogando Arena Z, foi bait no título. A gente tava até agora há pouco, agora a gente tá gravando um vídeo. Então, basicamente, eles não quiseram mais rolar, né, a mecânica de mercenário. Falaram, não, deixa quieto, mecânica de mercenário é complicada, a gente vai deixar ela como 8 da maneira que ela é feita, ok? Próxima habilidade, Metalcraft. Metalcraft saiu na segunda Mirrodin, né, em New Phyrexia ali. Metalcraft é uma habilidade que tem muito a ver com artefatos, ok? Tem várias cartas com Metalcraft e a principal e mais importante carta é a Mox, né? A Mox. Basicamente, Metalcraft se você tiver 3 ou mais artefatos, alguma coisa acontece, ok? Mox Opal. Metalcraft, você adiciona uma mana de qualquer cor, só que você só pode ativar isso se você tiver 3 ou mais artefatos. Ontem eu estava lendo um artigo do Mark Rosewater, que eles falaram que essa habilidade foi uma das mais difíceis que eles tiveram para balancear.
Primeiro eles pensaram com 4, depois eles pensaram com 3. Aí ficou 3. O problema maior foi que já tinham na agenda as Living Weapon. Então o germe da Living Weapon era o principal problema. Por quê? Porque se aquele germe fosse um artefato, ele ia buffar absurdamente o Metalcraft. Por isso que o germe do Metalcraft é preto e não artefato. Ah, tio, e por que ele não é incolor? Porque você colocar uma criatura incolor em um set que não tem artefato, era meio... você podia confundir os players, saca? Pelo mesmo motivo, lá em Rise of Eldrazi, não, lá em Rise of Eldrazi não, em Battle for Zendikar, tem muito pouco artefato não criatura. Tem muito pouco artefato no geral, no set inteiro. Se eu não me engano, são 12 artefatos num set grande. Por quê? Para não confundir com os Eldrazi que são sem cor. Tio. Então nesse artigo dizia que Metalcraft foi uma das habilidades mais complicadas de se balancear. Chance de Metalcraft voltar foi 7. E hoje é 6. Tipo, é ok. É ok de voltar. Próxima habilidade, Miracle. Olha, Miracle é outra habilidade que eu acho mal feita. Por que eu acho mal feita? Porque ela exige que você, no físico, compre suas cartas de uma maneira diferente. Como assim, tio? Vamos lá, vamos ver Miracle. Vamos ver Miracle. Eu vou pegar a carta mais... vamos direto, né? Opa. Terminus. Vamos direto para a carta mais icônica de Miracle que tem, né? Terminus. O que é Miracle? Miracle é mais ou menos parecida com Madness, tá? No toante A, ela modifica o jeito que você paga uma carta, modifica o custo, modifica o timing da carta de acordo com a habilidade, ok? Então, Terminus, ela custa 6. Miracle, se ela for a primeira carta que você comprou no turno, ok? Nesse turno, você pode pagar 1. Pera aí, tio. É exatamente isso que você leu. Só que qual que é o detalhe? Como eu disse, ela te obriga a comprar a carta de uma maneira diferente. Como assim? Imagina no físico, você compra a carta, coloca na mão, aí depois você misturou as cartas na mão, você fala assim: ah, eu tinha uma carta, a carta que eu comprei foi Terminus, foi uma carta com milagre. Então, quando você está jogando físico, o correto é você fazer o quê? Você compra a carta sem misturar as cartas na mão, olha, e daí você vê se tem Miracle ou não, aí você revela e paga. Ok? Isso é legal? Então. É aquilo. Entendeu? Imagina no campeonato grande. Judge, eu tinha um Miracle, mas sem querer eu misturei na minha mão. O juiz vai falar, se fudeu. Então, tipo, são habilidades que geram, podem gerar, dá chance de gerar um mal-estar, ok? Tudo bem. Tá jogando, bonitinho e tal. Mas voltar isso pro T2, tipo, voltar a chance de acontecer uma situação dessa, não é uma coisa que, tipo, deveria acontecer. Ok? Funciona? Funciona. É legal? É. Tem um detalhe muito interessante que é o seguinte. Se for a primeira carta que você comprou neste turno, não importa qual turno, o seu ou do oponente. Apesar de Terminus ser uma sorcery, se você der um jeito de comprar essa carta, né, se é a primeira carta que você comprou no turno do seu oponente, você pode jogar. No Modern, por exemplo, é muito comum, o cara ajeitou o topo do Grimório, ou mesmo no Legacy com Brainstorm, ajeita o topo do Grimório, deixa o Terminus no topo e dá um jeito de você comprar a carta, né, no turno seguinte,
Você compra a carta aí com um opt, com qualquer porcaria lá, você compra, já revela, paga o custo de términos e usa ela como se fosse instantânea, porque milagre não obedece às velocidades normais da carta, ok? Por isso é tão forte. Na escala Storm, Miracle 9. Foi 4,5, subiu para 5, subiu para 8, subiu para 9. Subiu para 9 em dezembro de 2017, justamente porque em alguns vários campeonatos estavam acontecendo probleminhas relacionados ao jeito que você joga, ok? Tampo compra também? Sim, né? Tampo também, né? Acho que funciona. Então cai naquela. 9, Miracle dificilmente volta, tá? Sendo ela... Tem um outro detalhe também. Miracle é muito atrelada à história, né? Ela veio de Avacyn Restored, que era aquela coisa assim, não, aconteceu um milagre, voltou tudo e tal. Então pra você lançar ela no T2, né? Pra você lançar ela no T2, você vai ter que precisar ter um flavor relacionado a alguma coisa que aconteceu com o milagre. Então, tipo, é mais difícil ainda, né, de conseguir fazer isso, né? Você vai ter que forçar uma lore que tem alguma coisa com milagre e faça isso daí rodar. Então, Stormscale 9. Próxima habilidade, modular. Modular aí vem de Darksteel. Eu vou colocar aqui modular. Modular. A carta mais icônica de modular é o Ravager. Então modular saiu em Darksteel com as criaturas Arcbound, né? Eu não lembro como é que é em português, Arconexo em português. Então saiu um ciclo de bichos Arcbounds, né? Todos de Darksteel. Todos tinham as seguintes características: todos são 0/0, tá? Podem ver, todos são 0/0, menos esse aqui que é zoeira, mas enfim. Todos são 0/0 e elas entram com uma quantidade de marcadores, ok? Elas entram com uma quantidade de marcadores. E quando elas morrem, elas passam esses marcadores para uma outra criatura artefato. Todas elas são assim, tá? Aí é o modular e um número, né? Modular 3, modular 1, modular 3, modular 2, modular 4, modular 6, modular 1, 2, tá? Todas elas são assim. A carta mais icônica, né, é o Ravager. Ravager, eu não sei como é que fala isso em inglês. Enfim, ele tem modular 1, ele entra com o marcador +1/+1, quando ele morre ele coloca o marcador +1/+1 em uma outra criatura artefato. Por que que o Ravager é tão forte? Porque ele sacrifica um artefato para colocar um marcador nele mesmo. E ele pode se sacrificar com a habilidade de modular para passar os marcadores dele para outra criatura. Hardened Scales Modern, gente. Usa e abusa da habilidade de modular, ok? Chance de modular voltar 8. Por quê? É uma habilidade muito forte. E é uma habilidade cujo flavor precisa ser necessariamente atrelado a um set de artefatos. Você fazer um set de artefatos que tenha modular, você tá dando muita sorte pro azar, sabe? Você tá, não é melhor não, né? É melhor deixar quieto. Então, set de artefato dá merda, exatamente. Vimos em Kaladesh que deu merda, vimos em Mirrodin que deu merda. Lá na época da casa da Tolarian também deu merda. Não mexe com set de artefato, não. Não mexe com set de artefato que dá bosta. Ok? Vamos lá. Próxima habilidade. Monocolored Hybrid Mana. Custo de mana híbrido incolor. Que diabo que é isso, tio? Vamos lá. A carta mais comum que tem custo de mana híbrido incolor é Beseech the Queen. O que é o custo de mana monocolorido? É esse exemplo aqui. Essa carta ela te dá maneiras de pagar, tá? Você pode pagar 3 pretas, você pode pagar 2 incolores e 2 pretas, você pode pagar 4 incolores e 1 preta, ou você pode pagar 6 incolores. Ok? Ela é uma carta monocolorida, mas ela é híbrida porque os custos de mana são divididos entre incolor e uma permanente colorida, ou seja, ela não vai ter 2 cores, tá? É bem legal, tá? É bem legal. É uma maneira aí de você equilibrar a Color Pie. Sim, é híbrida monocolor.
É um custo de mana híbrido monocolor. Então é uma maneira de você equilibrar uma carta, né? Porque sendo 3 pretas, você deixa ela restritiva. A partir do momento que vira 4, ela já tem o custo já é bom, né? E o custo de mana convertido dela é 6. É igual à quantidade do maior custo, tá? Então assim, Beside the Queen é considerado uma carta de custo 3? Não, custo 6. O custo dela é 6, tá até aqui, ó. O custo de mana convertido dela é 6. Isso já tem no Gatherer dela. O custo de mana é o maior custo que tiver. Então, basicamente, a chance de voltar custo de manas híbridos monocoloridos é 5. Já foi 2, subiu para 3, está em 5 agora em julho de 2018. Ou seja, volta? Talvez. Mas a chance já foi maior uma época, né? Basicamente aí. Okay? Vamos lá. Próximas. Monstruosidade e monstruoso. Eu vou falar das duas juntas porque elas são basicamente ligadas. Vamos pegar a carta de monstruosidade mais famosa que tem, que é o Poluquinha, né? Poluquinha, Polucranos. Então é o seguinte, monstruosidade é meio bizarro, tá? Tem algumas regras que são meio trash, assim. É uma habilidade de criaturas, tá? Que você paga um valor de monstruosidade, ok? E normalmente quando eles se tornam monstruosos, alguma coisa acontece, tá? Então aqui, ó, monstros, né? E monstruosidade. São duas habilidades ligadas, tá? Eu não sei porque os custos de Stormscale são diferentes aqui, tá? O que é meio bobo. E eu acho que esse monstruosidade de monstros, ele vai ser atualizado porque o Adapt que a gente tem hoje em dia é um jeito melhor de fazer monstruosidade, tá? O Adapt que a gente tem na coleção nova nada mais é do que uma monstruosidade, só que mais melhor, tá? Melhor. Então quando o cara vira monstruoso, ele ganha uma quantidade de marcadores, ele vira mais fortinho, dá sabe, Altered Beast, né? Power Up, então é basicamente isso que acontece, né? E tem uma coisa estranha que acontece no caso do Polucranos, por exemplo, né? Quando ele se torna monstruoso, ele dá o dano dividido na quantidade, né? Ele luta com outra pessoa, então se ele não tiver em campos mais... não tiver em campo mais, ele não dá o dano. Então, tipo, algumas coisas estranhas acontecem no monstruoso, tá? E tem um detalhe, se a criatura for monstruosa, você não pode transformar ela não pode ser monstruosa de novo, ela só pode ser monstruosa uma vez, né? Ela só pode virar monstro uma vez só. Então, tipo, na época foi bem-vinda? Foi, né? O Polucranos foi praticamente... Deixa eu ver se tem mais algumas que jogou. Nossa, eu nem sei escrever o Monster aqui, peraí. Monstrosity. Teve certo? Teve. Monstrosity. Vai lá, Scarfall. Teve bastante criatura que saiu até com Monstrosity. Esse bichinho, Fleecemane Lion, jogou bastante também. Quando saiu esse aqui foi o primeiro cara que saiu com monstruoso, tá? Minto. Foi o Pezão, deixa eu ver se foi o Pezão monstruoso. Não, foi o Police Crusher. Police Crusher foi o primeiro cara que saiu. Todo mundo ficou assim, nossa, meu Deus, num set de encantamento, colocar um cara que destrói encantamento, nossa, ele é 4, pode virar... Aí todo mundo ficou assim, né? Não, né? Tem o Dragon Breath, isso, Stormbreath Dragon também. Stormbreath Dragon até é melhor do que o Poluquinha, né? Stormbreath Dragon joga no Modern aí. Jogou muito esse dragão também, né? Mas basicamente a mesma coisa. Ele é 4/4, monstruosidade 3, ou seja, ele ganha 3 marcadores, ele vira 7/7. E quando ele vira monstro, né? Ele dá dano, acontece alguma coisa. É sempre a mesma formulazinha, ok? Chance de voltar tanto monstro quanto monstruoso, 4 e 5. Ou seja, voltou de alguma forma, né? Eu acho que o Adapt aí mostra, né? Como voltou, né? O Morbid aí. Tá? Vamos lá. Morbid.
Morbid é de Innistrad, não me lembro de qual das duas, acho que da primeira, Innistrad. Morbid. A carta mais famosa de Morbid é Escorregão Trágico, né? Escorregão Trágico. Tragic Sleep. Morbid é o seguinte. É um efeito de substituição, ok? Ela saiu lá a primeira vez em Dark Ascension na coleção. E é o seguinte. A mágica ou criatura ou qualquer outra coisa faz um efeito. Caso alguma criatura tenha morrido no turno, ela faz um outro efeito. Ou um efeito adicional. Normalmente é outro efeito. Ok? No caso do Tragic Sleep, custa uma mana preta. Criatura alvo ganha -1/-1. Se uma criatura morreu nesse turno, ela ganha -13/-13 ao invés disso. Ok? Não tem segredo. É muito simples a habilidade. Né? Ela só muda se uma criatura morreu no turno. Chance dela voltar 5. Em junho de 2018, o Mario falou que a chance de Morbid voltar para o T2 é 5. Ok? Melhor remove do Commander. Foi o melhor do T2 da época também. Vamos lá, Morph. Morph a gente já explicou, né, gente? Morph já explicou, né? Os caras gostam da habilidade, ela é porca, ela é horrorosa, mas os caras gostam lá em junho de 2018. 4 na Storm Scale, essa porcaria dessa habilidade. A gente vai ter que engolir esse trambolho, né, mano? Né? Sem água, sabe? Tem que engolir e falar assim, ai meu Deus do céu, coisa ruim da porra, né? Basicamente o Morph tá aí, né? Como 4 na Storm Scale. Próxima habilidade, Moxen. O que são Mox? Pra quem é novo no Magic, o que é uma Mox? Mox é um artefato de custo 0. Ok? Vamos procurar aqui Mox. Todas as Mox têm custo 0. Tem um problema muito sério de fazer Mox. Por quê? Porque você fazer um artefato de custo 0 é arriscado. Porque um artefato de custo 0 pode desequilibrar o jogo. Porque qualquer deck pode usar um artefato de custo 0 que você não precisa pagar. Tanto que tem as Power 9, que são as cartas mais poderosas de Magic. E todas as Mox antigas são inclusas nas Power 9s. Ok? São, sim, muito fortes. No caso, as Power 9s é a Mox Emerald, a Mox Jet, a Mox Pearl, a Mox Ruby e a Mox Sapphire. O que a Mox faz? Custa 0, não tem enjoo, não tem nada. Você vai baixar ela pro 0, virar e adicionar uma mana de uma cor. Ela tem um poder de um terreno sem respeitar a restrição de um terreno por turno. Ou seja, se você quiser baixar as 5 Mox no mesmo turno, você pode. Então é por isso que tem que tomar muito cuidado com as Mox que você faz. Tem outras Mox que valem para os outros formatos, tá? Todas elas muito poderosas. No Legacy nós temos a Chrome Mox, tá? Ela custa 0. E você, para conseguir colocar ela, você tem que exilar uma carta que está na sua mão. E ela só gera mana das cartas, né, da cor da carta que você exilou. Ou seja, ela é uma Mox que custa uma carta. É mais ou menos mais equilibrado, né? A Mox Diamond, né? Você tem que descartar um terreno. Muitas vezes isso não é uma desvantagem. No Lands mesmo, você descartar um terreno é mega tranquilo. É mega de boa, tá? Então, é muito forte. A Mox Diamond, ela tá no limite ali do que poderia ser justo. Nós já falamos da Mox Opal, né? Com Metalcraft. Ela precisa exilar. Ela precisa ter o Metalcraft para funcionar. Ou seja, não é tão simples assim. Você precisa ter no mínimo 3 artefatos. Não que isso seja um problema, os decks voltados para elas conseguem fazer tranquilamente isso. A Chrome Mox pode exilar no artefato? Pode. O problema é que é o seguinte, artefato não tem cor, então ela não vai gerar mana nenhuma. Você pode, mas não é uma boa ideia. Ah, tio, mas não posso gerar incolor? Não. Ela fala no artifact? Ela fala no artifact. Desculpe, falei bosta. No artifact, não land. Ela não pode. Mas mesmo se... Eles já colocaram no artifact justamente para não ter esse problema, entendeu? Porque se você for pegar pela semântica... um artefato não tem cor. Então a partir do momento que você coloca uma coisa que não tem cor e pode gerar mana de qualquer cor, se o bagulho não tem cor, não pode gerar mana. Entendeu? Então, non-artifact. Pronto, acabou o problema.
E a última Mox que saiu foi a Mox Ember, né? Que a gente chama carinhosamente de Mox Bosta, porque ela é muito ruim de verdade, né? Porque ela custa 0 e ela adiciona uma mana de qualquer cor de uma permanente lendária que você tiver, né? Lendária criatura, ela é criatura lendária ou Planeswalker. Ela é muito ruim. Se zelar um zoião, ele não gera mana, então? Não gera. Não gera mana, só não pode ser permanente incolor. Tá. Essa Mox é uma Mox muito ruim. Tentaram um monte de construção pra forçar a barra com ela. Ela é muito ruim, a pior Mox que já saiu de até hoje. Aí tem as Mox 7 de zoeira, né? Essa é a Mox mais legal de todas, né? A Mox Lotus, vira, gera mana infinita. E aí paga 100 manas, ela gera uma mana de qualquer cor. E você não perde vida por mana burn, né? Mana burn na época aí existia, né? Não tem mais mana burn hoje. Então, tipo, isso é Mox. Chance de voltar Mox. 4. Pode ver que esse 4 foi em novembro de 2013, que foi a última vez que foi falado de Mox voltar pro T2. E aqui confirmado, Mox Amber saiu ano passado. Faz aí, saiu. Dominária vale pro T2, inclusive a Mox Amber. Então, Mox, com os devidos cuidados, são bem-vindas pro Magic. Ok? E a última habilidade aí da letra M, Multi-Kicker. Que é 5. Nós já falamos de Kicker na letra K. E Multi-Kicker nada mais é que um Kicker que você pode usar diversas vezes. Se eu não me engano, é da coleção de Zendikar, alguma das coleções de Zendikar aí, né? A carta que mais jogou, eu acho que foi esse Joraga aqui, Warcaller. Deixa eu ver se tem mais alguma que jogou bastante. O Joraga, Warcaller e o Everflowing Cálice são as cartas mais jogadas aí, né? Então o Multi-Kicker é basicamente o seguinte: o Kicker é um custo extra que você coloca, essa aí World Wake, Zendikar, a primeira Zendikar. Então o Kicker é um custo extra que você paga pra alguma coisa, né? Então, tipo, uma coisa faz X, se você pagar um pouco a mais, ela faz um pouco a mais. Okay? Então é basicamente aí Comet Storm. Comet Storm é a delícia da galera, né? Então, tipo, é um Kicker que você pode pagar várias vezes, né? No caso aqui, Everflowing Cálice, ele custa 0, né? E se você pagar o Multi-Kicker várias vezes, ele vai entrar com marcadores igual ao Multi-Kicker que você pagou. E ele adiciona mana igual à quantidade de vezes, da quantidade de marcadores que ele tem. Então, para isso que serve o Multi-Kicker, você fazer alguma coisa funcionar melhor. O Joraga Warcaller, mesma coisa, né? Ele é uma criatura 1/1 que você pode pagar mais mana para ele. Você pode pagar aí múltiplos de 3, né? Múltiplos de 3 não, na verdade um múltiplo é par mais 1, né? Pode pagar custos ímpares para ele. Então você paga 3, 5, 7, 9 e ele vai crescendo, né? Ele entra com marcadores mais um igual a quantidade de vezes que você pagou o Kicker. E ele é um Lorde que dá mais um para cada vez que você pagou o Kicker, né? Temos também aí icônica Comet Storm. Comet Storm era o desgosto. Comet Storm, ele é famosa, mas não é famosa por ser boa. Ela é famosa por ser... porque a galera ficou muito puta, né, mano? Por quê? Ela era uma mítica que saía em Modern Masters 2015. Era a mítica de um booster. Você vai lá, paga 50 pau numa porra de um booster pra tirar um Comet Storm de 20 centavos. A galera ficava muito possessa, puta de raiva, né, mano? Aí eu tive um brother que conseguiu fazer isso 2 vezes. Ah, que legal, tio. Então o que ela faz, né, mano? Você pega qualquer alvo e depois mais um alvo para cada vez que você deu Kicker, né? Com o Multi-Kicker aqui e dá X de dano. No Commander é muito bom, tá? Aham, acredito. Então, tipo, Comet Storm é aquela decepção, né, cara? Você tirava no boost e você falava assim, ah, velho. Caralho, muito overpower. Não é, ela é ruim. Eu vou te falar por quê. Se você, vamos supor, você tem 6 manas. Você pode dar 4 de dano em um alvo, ou 3 de danos em 2 alvos, ou 2 de danos em 3 alvos, por 6 manas. Faz mana infinita, mas daí faz mana infinita, qualquer carta com X é boa, né? Tem esse detalhe. Então, Multi-Kicker é uma habilidade muito legal, tá? É uma habilidade muito legal, não no Comet Storm, mas é uma habilidade muito legal. E a chance dela voltar aí 5. Então,
Basicamente, a gente encerrou aí a letra M da Storm Scale. Eu vou ficando com a gravação desse vídeo aqui no YouTube, vou ficando por aqui. Galera da Twitch, continue com a gente. Se você não conhece a nossa Twitch, tá aqui, ó, todo dia às 22 horas. Tamo aí fazendo live pra galera. Muito obrigado e até logo.